Jó, capítulo de número 1, que diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Pai querido, fale conosco nesta noite, Senhor Deus. Estamos aqui numa dependência total e completa do Senhor, crendo que o Senhor fará coisas tremendas na vida dos seus filhos nesta terceira noite de campanha, tanto os que estão aqui quanto os que estão nas redes sociais, assistindo na sua casa. Usa-me como instrumento, como ferramenta. Usa minha boca, usa, Senhor, a minha instrumentalidade para abençoar a vida dos seus filhos nesta noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Antes de você se sentar,
vire para esse irmão que está a 3 quilômetros de você, aí estenda a tua mão para ele e grita, diga: Deus vai te animar na fé nesta noite, meu irmão. Aleluia. Eu quero entender que vocês estão sorrindo e animados quando fizeram isso, porque estão todos mascarados, eu não tenho certeza. Então eu quero que você levante a mão e dê outra bênção para ele. Diga: Deus vai mudar a tua história nesta noite, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Fazendo isso, você pode assentar-se no seu lugar. E eu gostaria de trazer uma palavra para você. Jó, a capacidade de ir além da dor, a capacidade de ir além do sofrimento que a vida, que o destino, que as pessoas, que as situações desta vida não é que podem causar, que nos causam no decorrer da nossa vida. Como ir além de tudo isso? Como ir além das dores, das misérias, das mazelas, das separações, das aflições? Porque o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Se eu venci, vocês também vencerão. Jesus não fez uma propaganda enganosa. Ele disse: vocês vão ter aflições, mas tenha bom ânimo, porque vocês vão vencer as aflições. E com Jó, nós aprendemos como ir além da dor. Com Jó, nós aprendemos a adorar no meio da dor e do sofrimento. Como Jó, nós aprendemos a abreviar esse período de dor e sofrimento que todo ser humano enfrenta na face da terra. Nós vemos aqui que esse livro de Jó, ele está ao meio da Bíblia, antes do livro de Salmos e depois do livro de Esther. Mas o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. A Bíblia tem 66 livros, e o livro de Jó, ele foi o primeiro livro escrito. E provavelmente quem escreveu este livro foi Moisés, ou foi o próprio Jó que escreveu. Agora, Jó, esse homem, ele foi contemporâneo, apesar do livro estar aqui no meio da Bíblia, ele foi contemporâneo de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, se você quiser localizar onde tudo isso aconteceu, onde Jó viveu, a Bíblia diz que Jó vivia na cidade de Uz, e ele foi contemporâneo então desses grandes patriarcas, desses grandes homens de Deus. E a Bíblia diz que Jó era um homem muito rico, era um homem riquíssimo. A biografia dele, a história dele contada aqui, diz que ele era um homem, para os padrões da época, ele era riquíssimo. E até lista aqui o que é que Jó possuía. Jó possuía 7.000 ovelhas. Jó possuía 3.000 camelos. Jó possuía 500 juntas de bois, 500 jumentos. E ele possuía um incontável número de empregados que trabalhavam para ele. Jó era um homem que era muito rico. A Bíblia diz que ele era riquíssimo. A Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente da sua época, o homem mais rico do seu tempo. Deus o prosperou. Deus prosperou a vida de Jó. E eu quero começar essa mensagem profetizando que Deus vai prosperar a sua vida. Prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é saúde, é paz, é felicidade, é alegria, é capacidade de você gozar de tudo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Deus vai prosperar a sua vida. Deus está prosperando a sua vida. Nós vemos que este homem, ele era um homem de família. Ele era bem casado, tinha um casamento estruturado, ele amava sua esposa o amava. Ele era um homem que tinha 3 filhas e tinha 7 filhos. E a Bíblia diz que a família dele parecia ser uma família muito unida, porque os filhos tinham um costume, eles faziam banquetes, e os banquetes bíblicos não são como as festas de hoje, que duram uma noite,
2 horas de noite, às vezes iam vários dias os banquetes. E a Bíblia diz que aqueles filhos escolhiam um irmão, e eles diziam: é na sua casa essa semana, e eles iam lá e faziam banquetes e festejavam. Era uma família unida, os irmãos eram unidos, junto com as irmãs, as 3 irmãs. E Jó era um pai muito responsável. Por quê? Porque ele era um homem espiritual, ele era um homem temente a Deus. A Bíblia diz que, assim como ele era o mais rico do Oriente, ele era o mais temente a Deus também. Um homem íntegro, um homem reto, um homem que não se desviava para o mal, um homem que amava a Deus. E ele era um intercessor da sua família, ele intercedia pela sua família, ele levava isso de família, de vida espiritual, muito a sério. Porque até mesmo quando seus filhos, eles iam para os banquetes, assim, vai que lá no meio dessa gritaria, dessa festa, alguém pode ter falado alguma coisa que entristeceu o coração de Deus, que magoou o coração de Deus. Seus filhos podem involuntariamente ter pecado, e ele então pegava os seus filhos e ele os trazia, e ele então orava com eles, pedia perdão com eles a Deus dos pecados deles. E diz que de madrugada ele se levantava sozinho, e ele então ia oferecer sacrifício. Ele sacrificava um cordeiro para cada um dos seus filhos a Deus, fazia um holocausto, um sacrifício. Deus, se os meus filhos pecaram, se os meus filhos falaram o que não devia, se eles tiveram alguma atitude errada durante essas festas, perdoa os meus filhos, perdoa os meus filhos. E ele orava. Jó estava fazendo uma coisa que nós precisamos aprender a fazer. Jó zelava pela atmosfera espiritual da família. Jó, ele não largava, não parava, ele não se afrouxava de proteger a atmosfera espiritual da família. Ele sabia que precisava ter oração, sabia que precisava ter a presença de Deus, sabia que precisava ter a palavra, sabia que precisava ser o sacerdote do seu lar, sabia que precisava conduzir os seus filhos por um caminho certo, sabia que precisava dar o exemplo, de que tinha que ir na frente, de que tinha que interceder, de que tinha que orar, porque ele era o cabeça, ele era o homem. Além de ser esse homem temente a Deus, justo, íntegro quer dizer inteiro. Ele não era 99% de Deus, ele era inteiro, ele era íntegro ao Senhor, e ele levava também a sua família. E é um homem que nos ensina também uma segunda lição aqui, que apesar de ser ultra mega ocupado, apesar de ser um homem riquíssimo, apesar de ser um homem que tinha empregados, que tinha gente, que tinha que cuidar das suas coisas, era um homem que tinha todo o tempo para Deus. Ele tinha tempo para orar, ele tinha tempo para sacrificar, ele tinha tempo para orar com os filhos, ele tinha tempo para sacrificar pelos filhos, ele tinha tempo para ir para o templo, ele tinha tempo para ler a palavra. Ele era um homem que, apesar de muitos compromissos, ele não deixava de ter o seu tempo a sós com Deus, não deixava de orar, apesar de ser tão ocupado como era. E este talvez fosse o segredo da sua prosperidade, de ser tão rico, de ter uma família tão estabilizada, de ter uma vida espiritual tão equilibrada, de ser emocionalmente tão equilibrado, de ter um casamento tão abalizado. E nós vemos uma coisa interessante aqui, no versículo 6, nós já saímos desse mundo material e entramos para o mundo espiritual. A Bíblia diz no versículo 6, que os filhos de Deus vieram diante de Deus, e junto com os filhos de Deus veio também Satanás, o anjo caído, o anjo que um dia foi anjo e que agora era um anjo caído. Traduzindo isso para a gente entender,
É mais ou menos como se a Bíblia estivesse dizendo que Deus é como um presidente de uma nação. Toda semana ele se reúne com seus ministros para tratar de assuntos do país. O que está dizendo no versículo 6 é que esses filhos de Deus eram os anjos que ajudam Deus a administrar esse universo, se reuniam e não sei por que cargas d'água, esse anjo caído chamado Satanás tinha autorização para vir junto também e ficar ali. E nessa reunião ele veio e Deus olha para ele lá no meio e Deus começa uma conversa com ele. Deus diz assim: viste o meu servo Jó, que é homem justo, temente a Deus, íntegro, não se desvia para o mal. Viste este homem, viste como ele me serve. E aí Satanás então responde para ele e diz: Jó não te serve de graça, Jó não te ama sem interesse, Jó, ele te ama, ele é íntegro, ele é reto, ele te adora, porque você o cerca de todas as bênçãos, você protege a família dele, você coloca as bênçãos financeiras na mão dele, onde ele coloca a mão você abençoa, tira o que ele tem, você vai ver ele amaldiçoar você na sua cara, você vai ver ele cuspir no seu nome. E Deus então se sente desafiado e Deus diz: vai lá então, toca nele, só não toque na sua vida, mas pode tocar. E a Bíblia diz que nessa sequência começa a vir uma história triste, porque Jó está na sua casa e de repente começa a vir uma sequência de notícias para Jó. Quem chega para ele e diz assim: Jó estava lá pastoreando as ovelhas e vieram os caldeus e eles então pegaram todas as ovelhas e mataram todos os pastores seus. Você não tem mais ovelha, não tem mais pastores, só sobrou eu. E de repente sai aquele, vem outro e diz assim: estava lá no campo e cuidando dos jumentas, cuidando dos bois, e de repente um fogo estranho caiu do céu e queimou todos eles, e quem estava cuidando, só sobrou eu para vir te contar a notícia. Jó, e de repente alguém chega para ele e fala assim: Jó, seus filhos estavam num banquete, lá em tal lugar, assim, 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 todos reunidos, como sempre eles fazem, e veio um vento do Oriente, veio uma tempestade muito grande, e a casa caiu em cima deles, e todos os seus filhos morreram, Jó. E a Bíblia diz então que Jó, diante de todas essas notícias trágicas, Jó, ele cai por terra, ele rapa a sua cabeça, ele arranca a sua roupa, ele joga cinza sobre a sua cabeça, cai de joelhos prostrados e adora Deus, dizendo: o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Uma coisa interessante que nós vemos em Jó, que ele tinha a convicção de que tudo o que ele tinha era Deus que tinha dado. Como diz Tiago, que todo dom perfeito, toda boa dádiva, toda bênção vem do Pai das luzes. Eu quero dizer, tudo que você recebeu de bom até hoje, todas as bênçãos que você tem, não foi só por causa de que você é um bom profissional, só porque você é inteligente, só porque você trabalhou muito, mas tudo que você tem, foi Deus que colocou na sua mão, e tudo que você terá vai ser Deus que vai colocar na sua mão. Tem gente que tem diploma, tem gente que tem formação, tem gente que tem experiência, tem gente que tem tudo, mas não tem nada.
Tem gente que às vezes não tem nada, não tem estudo, não tem informação, mas ele é uma pessoa que é temente a Deus, e Deus coloca as suas bênçãos na mão dessa pessoa. E de repente, Jó naquela situação, ele entendeu uma coisa, que é bom ficar quieto, que no meio da luta, no meio da prova, ele estava sendo provado. E quem propôs aquela prova não foi o diabo, não foi Satanás que começou a conversa, foi Deus que começou, e Deus que disse: pode ir lá e prová-lo, tira tudo que ele tem, toca nos seus bens. Ele estava sendo provado, e eu quero dizer para você, no momento da prova, se você murmura, o diabo age, mas se você adora, Deus age. No meio da prova, é melhor ficar quieto ou então adorar, mas nunca murmurar, porque quando você murmura, você dá combustível para o reino das trevas agir. Então, se você está numa prova, meu irmão, eu quero dizer para você, abra a tua boca e começa a glorificar, começa a louvar, começa a exaltar, começa a cantar, bota hinos na tua casa, bota um sorriso nos seus lábios, porque o próprio apóstolo Tiago diz: tende por motivo de grande alegria quando estiverdes sofrendo muitas provações, porque se você murmurar, se você reclamar, você dá combustível para o inimigo. A Bíblia diz que em tudo isto Jó não pecou, mas a Bíblia fala de uma segunda reunião que houve lá em algum lugar do universo. Os filhos de Deus foram até Deus, e então Satanás também foi, e Deus no meio da reunião olha para Satanás e disse: viste meu servo Jó? Você me incitou contra ele sem motivo nenhum, mas ele não murmurou, ele não abriu a sua boca, ele não reclamou, ele não desviou, viste? E Satanás, como não se deu por vencido, diz assim: pele por pele, e o homem dá tudo o que tem. Toca na saúde dele, e você vai ver que ele vai te amaldiçoar, ele vai cuspir no teu nome, ele vai te negar. Não existe esse negócio de amar sem interesse, de servir sem interesse. Jó é um interesseiro, e Deus só vai, toca na saúde, só não o mate. E a Bíblia diz que veio um câncer de pele em Jó, da cabeça até a planta dos pés, ele fica com o corpo todo rachado, e aquela água suja e fedorenta correndo. Ele não aguenta ficar vestido, ele não aguenta ficar dentro de casa, ele tira sua roupa, ele se assenta num monte de cinzas, e pega um caco de cerâmica, um caco de telha, e ele começa a se rapar todinho, para aliviar a sua dor. E de repente a Bíblia diz que aparece a sua esposa, abalada pela perda de 10 filhos, pela perda da fortuna, pela perda dos amigos. E ela olha para aquele que fora o seu marido, um homem saudável, um homem próspero, um homem alegre, um homem feliz, naquela situação. E ela olha para ele e ela diz assim: amaldiçoa a Deus e morre, homem. Não adianta adorar, não adianta continuar adorando. Você o serve há tantos anos, com tanto zelo, com tanta dedicação, com tanta integridade, com tanto amor. Você não se desvia para o mal, você ora de madrugada, você nos leva a orar, você faz tudo e mais um pouco, e olha a nossa situação, maldiçoa a Deus e morre. Mulher, não fale assim. No meio do que nós estamos passando, é fácil a gente perder a nossa sanidade, é fácil no meio do estresse a gente ficar louco, maluco, a gente ficar perdido no meio da situação. Por favor, não fale assim. Você está falando como uma louca. Marido, eu não aguento mais de saudade das nossas crianças, eu não aguento mais, eu ouço a voz deles pela casa, eu ouço o riso dele pela casa, a nossa casa está escura, tudo virou tristeza, nós estamos de luto.
eu não aguento mais. E Jó disse assim: mulher, não fale assim, louva, adora, a gente tem que adorar. A gente aceitou o que era bom, não vamos aceitar o que é ruim. A gente adorou no tempo das vacas gordas, vamos adorar no tempo das vacas magras também. Vamos adorar, vamos louvar o Senhor, mulher. Em tudo isso, Jó não pecou, Jó não murmurou, Jó não reclamou. De repente, Jó tinha muitos amigos. Dentre esses muitos amigos, 3 homens do calibre dele, de várias partes do mundo. Ele faz Bildade, Zofar, 3 homens ricos, 3 homens de poder. Eles então combinam entre si, se encontram e falam: vamos consolar Jó. E quando eles chegam onde está, no cenário da sua provação, quando chegam perto, a Bíblia diz que eles caem em prantos, 3, e começam a chorar copiosamente por ver o sofrimento do seu amigo. Diz a Bíblia que eles sentaram perto dele e ficaram 7 dias mudos em silêncio. Tal era a dor de Jó, tal era o luto de Jó, tal era a agonia interior de Jó. Eles não falaram nada, eles ficaram só ali 7 dias. Depois de dar a companhia, eles queriam a explicação para tudo aquilo, e eles começaram logo em seguida também a acusar Jó: Jó, você adulterou, Jó, você roubou, só pode, Jó, você é um louco. E eles começaram a acusar Jó, acusar, como se não bastasse toda aquela aprovação, eles começaram a acusar Jó. E isso são os 2 primeiros capítulos. O livro de Jó tem 42 capítulos. Os próximos 40 capítulos, Deus intervém naquilo, porque o próprio Jó, influenciado pelos amigos, ele não blasfemou, ele não amaldiçoou, ele adorou todo o tempo, mas ele queria uma resposta. É o que nós queremos, uma resposta. Por que está acontecendo comigo? Por que eu fali? Por que eu estou a ponto de me separar? Por que o dinheiro não dá para nada? Por que eu estou em depressão? Por que eu perdi meu filho? Por que eu perdi minha filha? Por que eu estou viúva? A gente quer saber por quê, como se soubesse por quê, alguma coisa iria acontecer, a gente seria curado, a situação mudaria. E talvez nessas horas não é o porquê, mas para quê. E Deus vem e faz umas 70 perguntas para Jó, coisas simples do cotidiano, nenhuma delas Jó sabia responder. E Deus diz então para Jó: se você não sabe a respeito de coisas tão triviais para me responder, como é que você saberia a respeito de coisa tão grandiosa que está acontecendo com você, Jó? E os 40 capítulos seguintes é essa coisa dos amigos acusarem, de Deus entrar no meio, de Deus fazer 70 perguntas, de Jó querer saber por quê. E quando nós chegamos lá no capítulo 42, nós começamos a ver o desfecho de tudo isso. Porque toda essa história da vida de Jó, irmãos, ela aconteceu num período de menos de 1 ano. Eu quero dizer para você, o sofrimento que você está passando tem prazo de validade para terminar. Esse problema financeiro, esse problema familiar, esse problema afetivo, esse problema espiritual, seja qual for, essa pandemia que o mundo está vivendo, tem data para terminar, porque o sofrimento não dura para sempre, a dor não dura para sempre, a vergonha não dura para sempre.
Porque Jó disse, no meio de tudo isso, quando os amigos vieram, quando a esposa veio, quando o diabo veio para acusá-lo, Jó disse: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará e mudará essa circunstância. Eu quero dizer, o que você está passando, o que o mundo está passando, isso tem prazo de validade. A única coisa que não muda é Deus, o poder de Deus, o seu amor, a sua graça, a sua bênção. Ele está cuidando de você agora, no meio que você está passando. Ele está com as mãos estendidas, você está no colo de Deus. Você pode não ver suas pegadas nessa praia, você pode só ver um par de pegadas, está sozinha, mas não são as suas pegadas, é a pegada dos pés de Deus que está te carregando no colo, meu irmão. Quando você pensa que tudo acabou, é o começo. Quando você pensa que Deus te abandonou, Deus está agarrado com você no peito dele. É que dói tanto, sofre tanto, vergonha, tanta humilhação, que a gente está no mês daquilo, parece que já é 10 anos. Por isso que você e eu temos que aprender com Jó a adorar, a adorar, a adorar. Só abrir a boca para adorar, vir para a igreja, vir para o culto, ir para a vigília, ler a palavra, ir para o tempo a sós com Deus, adorar no tempo bom e no tempo ruim. Ontem eu estava folheando a rede social e eu vi a pastora Maria Angélica postar alguma coisa lá, e ela escreveu lá: para quem for ler daqui um ano, eu quero dizer, a pandemia já passou. Quem estiver lendo isso aqui um ano depois, meu irmão, daqui uns dias, a respeito dessa pandemia, ou a respeito do que você está passando, daqui uns dias, uns meses, tudo isso terá passado. Então, pelo menos, tenha uma lembrança boa nesse momento. Glorifica, louva, venha para o culto, lê a palavra, junta a tua família, leva a tua família ao altar de Deus, ora com teus filhos, sorri, tenha experiências com Deus nesses dias, e você, quando passar tudo isso, você vai ter uma sensação gostosa. Eu passei dando glória, eu passei adorando, eu cresci um pouquinho. Eu não sei se Deus está falando com alguém aqui, mas eu sei que está falando comigo, está falando com a igreja, está falando com você. E no capítulo 42, nós vemos uma coisa interessante, que no final de um ano, no auge de todo esse sofrimento, a Bíblia diz que Deus viu a situação de Jó, e Deus veio e falou com Jó: Jó, eu quero mudar teu cativeiro, eu quero mudar tua sorte, eu quero mudar a tua história, quero virar a chave na tua vida. Eu quero dizer para você, você não está aqui à toa nesta noite, você não está me assistindo por acaso aí na sua casa. Como um profeta de Deus, eu estou dizendo, Deus está virando a chave para você, nessa campanha das 7 chaves. Uma porta se abrirá, você passará do outro lado. Essa situação que você está passando vai ficar para trás, você vai passar para um novo nível, vai subir um novo degrau, vai vir uma nova estação, a primavera de Deus sobre a sua vida. Acredite no que eu estou falando. Jó, eu quero virar chave para você, para isso ser do passado. Sim, Senhor, eu vou te pedir para você fazer uma coisa para eu virar essa chave. Eu quero que você entenda uma coisa: sempre quando na minha vida, na sua vida, Deus quer virar uma chave, Deus quer mudar a gente de nível, Deus quer pôr a gente numa nova dimensão, Deus antes vem e pede algo de nós. Você entendeu o que eu falei? Deus pede algo de nós. É algo no nosso caráter, é algo no nosso temperamento, é algo na nossa família, é algo nas nossas finanças. Às vezes Deus pede que você seja um dizimista, seja um ofertante. Às vezes Deus pede que você perdoe alguém. Às vezes, não sei, sempre tem uma característica. Quando Deus quer virar a chave, Ele pede algo de nós.
E ele pediu para Jó uma coisa: eu quero que você chame os seus 3 amigos aqui, que você ficou de mal com eles, porque eles te acusaram tanto. Quero que você chame eles aqui e ore por eles. E a Bíblia diz que quando Jó obedeceu, a obediência quebra a maldição, a obediência quebra o jugo do inimigo, a obediência faz o sofrimento terminar mais rápido, a obediência é uma chave que vira e abre uma nova dimensão para nós. A obediência é poderosa. A gente tem que estar atento ao que Deus está nos pedindo. E Jó obedeceu, e quando ele orou pelos seus amigos, a Bíblia diz que começou a haver um processo de restituição e de resgate de tudo que ele havia perdido antes. Eu quero profetizar sobre você que está participando dessa campanha. Vai começar um processo de restituição, 7 vezes mais do que o diabo roubou da sua vida. Deus vai te devolver. Não é porque você merece ou porque você é bonzinho, mas é porque Deus é um Deus restituidor, Deus é um Deus resgatador, e você vai ter de volta tudo aquilo que o diabo roubou de você, e vai vir dobrado na tua vida. Demorou. A Bíblia diz que Jó agora não tinha 7.000 ovelhas. Depois do processo que está lá na Bíblia, você pode ler, ele tinha 14.000 ovelhas. Jó foi curado. Deus é um Deus que cura. Ele é médico dos médicos, é médico das doenças incuráveis. Ele opera com bisturi de fogo. E muitos de vocês estão fazendo essa campanha, precisavam até ir no médico, até estão com cirurgia marcada, mas Deus vai operar você. Você não vai precisar passar por cirurgia. Deus está operando. Ele não tinha mais 500 juntas de bois, eram 1.000 juntas de bois. Ele não tinha mais 500 jumentas, agora eram 1.000 jumentas. Dobrou o número de funcionários. Deus restaurou seu casamento. E Deus ainda deu de novo 3 filhas e 7 filhos para Jó. E Deus deu a Gemima, a Késia e a Querem, e diz que eram as mis da época, as mulheres mais lindas do Oriente. O que Deus vai restituir para você, irmão, vai ser bonito. Eu, se fosse você, se mexia nessa cadeira, fosse você, eu dava a mão na cabeça, o pé na cabeça, eu dava glória. O que Deus vai restituir, eu acho que você não está acreditando no que eu estou falando, eu acho que você não está acreditando na palavra, na profecia, mas se você acredita, toma posse, acredita, receba no nome de Jesus a restituição do que Deus vai fazer. É cada centavo que você perdeu, cada noite que você não dormiu, cada lágrima que você derramou, cada vergonha que você passou, Deus vai restituir 7 vezes mais. Vai ser lindo o que Deus vai fazer. Deus é exagerado para abençoar, Deus está de primeira. Você precisa ser violento na fé para acreditar nisso, nesse momento de pandemia, de dor e de sofrimento, nesse momento que está te faltando pãozinho no café da manhã, nesse momento que os cobradores estão batendo a porta, nesse momento que o último centavo se foi. Acredita, vai ser lindo o que Deus vai fazer. Aleluia. A Bíblia diz que Jó viveu 140 anos. Vida longa. Deus tem vida longa para você. Jó viu a 4ª geração dos seus filhos e morreu sem
140 anos. Eu quero profetizar, você vai ver seus netos, e eles serão muito mais prósperos que você. Você vai ver seus bisnetos, eles serão muito mais prósperos do que você, muito mais abençoados, terão um lugar de destaque na sociedade, serão juízes, advogados, médicos, influenciadores, pregadores, ganhadores de almas, estarão por cima e não por baixo, serão cabeça e não cauda, provarão o melhor dessa terra, porque você acreditou, você adorou no meio da dor, no meio do sofrimento, você não murmurou, não reclamou, não chorou, mas você se quebrantou na presença de Deus, e Deus viu, e o diabo viu, e o diabo vai ver, e o inferno vai ver a tua vitória. Acredita. Eu aprendo com Jó aqui, para fechar, eu aprendo aqui que Jó não era ministro de louvor, não tinha um teclado, não tinha um violão. Jó não fez nenhuma grande pregação. Jó não tinha um canal no YouTube, não tinha 5.000 amigos no Facebook. Jó não era um pregador famoso. A única maneira que colocou Jó na história foi que ele aguentou firme, adorando. Quando ele perdeu tudo que tinha, ele continuou fiel, obediente, leal ao Senhor. Isso fez de Jó um adorador. O livro de Jó na Bíblia, ele existe fazendo uma pergunta para mim e para você. Qual é a pergunta, Cristiano? Se você perdesse tudo na vida, você ainda continuaria adorando ao Senhor? Se você perdesse tudo na vida, sua família, seus bens, você continuaria adorando ao Senhor? Isso que o livro de Jó pergunta na Bíblia para a gente. Você continuaria sendo um adorador? Uma outra coisa que eu aprendo com Jó, que Jó tinha uma vida espiritual tremenda, mas no meio da dor ele aprendeu que podia aprofundar mais ainda a sua intimidade com Deus. Em Jó 3,25, Jó diz assim: tudo que eu temia me aconteceu, tudo que eu tinha medo me sobreveio. Em Jó 42,5, Jó diz assim: depois de que Deus restituiu, depois que ele passou pela dor, pelo sofrimento, que ele foi além da dor, Jó diz assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço porque eu consegui te ver. Antes eu te conhecia pelos olhos do meu pastor, eu te conhecia pelos olhos do pregador, pelos olhos do meu pai, pelos olhos da minha mãe, pelos olhos do meu amigo da igreja, eu te conhecia pelos olhos dos outros, mas no meio dessa pandemia, no meio dessa prova, no meio dessa luta, eu vi com os meus olhos o Senhor agindo na minha vida, o Senhor me abençoando, o Senhor provendo, o Senhor salvando, o Senhor operando. Então eu não preciso mais ir pelos olhos dos outros, eu te vejo agora com os meus olhos. Eu tenho uma experiência pessoal com o Senhor. Irmão, o que você precisa aqui nessa noite é ter uma experiência pessoal com Deus no meio da tua luta, da tua prova. Porque você, quem sabe, conhece o Deus que eu tenho pregado para você. Você conhece o Deus que os pastores têm pregado, que a tua mãe tem falado, que o teu pai tem falado, que aquele crente tem falado. Deus é isso, Deus é aquilo, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus é assim, Deus é assado. Então você conhece a Deus, mas no meio das provas, das lutas, você conhece Deus de verdade. Jó via Deus antes pelos olhos da religião. Depois que ele passou por aquela pandemia, ele começou a ver Deus pelos olhos da espiritualidade. E é tão lindo quando você vê Deus com seus olhos. Você não precisa seguir o Deus que a sua mãe fala, que é assim, que é assado. Você não precisa seguir o Deus que eu falo, que é assim, que é assado. Você vai seguir o Deus que se revelou a você.
você tem uma experiência com Ele. Outra lição que eu aprendo com Jó aqui, que todos nós somos Jó, fomos Jó, ou seremos Jó um dia. Todos nós temos um Jó dentro de nós. Muitos de nós já um dia dormiu rico, acordou pobre, tinha tudo e deixou de ter tudo. Nós somos um Jó. Mas o que nós temos que entender, que o que Deus fez com Jó, Deus pode fazer com a gente, Ele pode restituir. Eu não sei se você está entendendo a grandeza disso. Uma outra coisa que eu aprendo com Jó é que a gente não deve se preocupar com um final feliz. A gente tem que desejar sim um final feliz, mas a gente não pode colocar esse final feliz acima do propósito que Deus tem para a nossa vida. A gente sempre quer ter um final feliz e às vezes parece que a gente faria qualquer coisa para isso. Não, Senhor, eu quero ter um final feliz, mas como Jesus, eu quero ter um final feliz, Pai, mas cumpra-se em mim a sua vontade. A gente tem que sempre pedir que Deus faça a vontade dEle na nossa vida e não a nossa vontade, porque a vontade de Deus é poderosa, maior do que a nossa, para nos abençoar. E a gente entende finalmente que tudo de ruim que nos acontece nos leva para mais perto de Deus. Alguns de vocês vieram a Deus porque você bebia demais, que você apanhava demais, que tinha um demônio te perturbando, porque você estava ameaçado de morte, que você já estava querendo se matar, que você estava macumbado, enfeitiçado, estava na miséria. Tudo isso te trouxe para mais perto de Deus. E por fim, a gente fecha com a terceira chave, que Jó fez muito mais do que ele podia fazer. Faça sempre mais do que lhe pedem para fazer. Deus podia fazer uma aposta com o capeta, e Deus ganhou a aposta. Jó não servia a Deus por interesse. Jó não servia a Deus por bens materiais. Jó não servia a Deus por um casamento feliz. Jó não servia a Deus por filhos. Jó não servia a Deus por amigos. Jó era um adorador. Ele servia a Deus apesar das bênçãos. Alô? Isso fala alguma coisa para você? Todos nós somos um Jó. E aquilo que eu prometi para vocês nesta noite, a oração das causas impossíveis. Jó, num dos capítulos aqui, Jó, no meio da dor e do desespero dele, ele diz assim: ai, se eu achasse o tribunal de Deus agora, eu levaria a minha causa diante dele, ele me ouviria. Deus tem um tribunal, e nessa noite nós vamos levar a nossa causa diante dele, a minha causa, a sua causa, e ele vai bater aquele martelo e nos dar o ganho desta causa. Enquanto ele prepara o ganho desta causa, nós vamos continuar adorando, nós vamos adorar. Nós vamos vir para a igreja, nós vamos fazer campanha, nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos juntar a família em culto doméstico, nós vamos dizer: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mas eu creio que o meu Redentor, logo depois dessas coisas, se levantará como levantou. Aleluia. Fica em pé no seu lugar onde você está. Aleluia. Vamos orar. Eu não posso chamar à frente. Aí onde você está na sua casa, você pode orar. Nós vamos orar ao Senhor agora. Nós vamos levantar um clamor agora. Eu não gostaria de orar sozinho aqui, gostaria que você orasse aí. Vamos apresentar diante do tribunal de Deus. Feche os seus olhos. Imagina Deus como juiz,
chegue diante dele nesse tribunal e coloque essa causa de amor, essa causa financeira, essa causa afetiva, essa causa familiar, essa causa ministerial, aquilo que você nesta noite trouxe e veio nesse terceiro elo da campanha. Vamos colocar a nossa causa diante do tribunal de Deus. O dinheiro que você tem para receber, um filho nos vícios, alguém da sua família ameaçado de morte, uma causa, coloque diante de Deus. Faça sua petição. O Espírito Santo, o advogado, está aqui nesta noite. Ele é o advogado. O acusador está aqui. A acusação também está com você faz tempo. O inimigo, ele quer te acusar. Ele quer dizer que você não serve a Deus por amor. Ele quer dizer que você é um interesseiro. Ele quer dizer que você por qualquer coisinha vai murmurar, vai reclamar. Ele quer dizer que você vai amaldiçoar Deus no meio da sua dor, que você não vai acreditar, que você vai desanimar, que você vai se entregar. Ele quer se infiltrar, mas Deus está apostando em você, Deus está acreditando em você, e Deus está hoje vestindo a sua toga, pegando o seu martelo e se assentando no seu tribunal, e nós vamos diante dele agora. Vamos lá, igreja, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, nesta noite, Senhor, nós colocamos esta causa diante do teu tribunal. Há pessoas aqui, Senhor, que quem sabe estão como Jó, estão, Senhor Deus, enfrentando problemas familiares, estão enfrentando problemas matrimoniais, problemas, Senhor, espirituais, problemas emocionais. Alguém como a mulher de Jó, que já desacreditou, que já não acredita mais, que já está querendo amaldiçoar a Deus e morrer e se entregar, está em depressão, está triste, não acredita mais em ninguém, não acredita em si, já se perdeu do Senhor, está se perdendo de si mesmo. Mas nesse momento nós colocamos a nossa fragilidade, os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas preocupações diante do teu tribunal nesta noite, meu Deus. É uma causa aos olhos humanos impossível, é uma causa aos olhos humanos, Senhor, perdida. As pessoas dizem não tem jeito, não muda, não vem, não recebe, não paga, não tem como. Mas nós estamos aqui dizendo já deu certo, está diante do tribunal de Deus. Deus já bateu o seu martelo agora. Deus está dando a causa para este filho viciado, para esta filha que saiu de casa, para este marido violento, para esta esposa desesperada, em nome de Jesus, para esse pastor triste, para esse líder de louvor abatido, para este comerciante que está desesperado, para este comerciante que pensa em fechar as portas. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço, bate o martelo agora, Senhor, vira a chave da nossa vida, vira a chave da nossa vida agora, vira a chave, que o inferno seja envergonhado, que o reino das trevas seja envergonhado, que os demônios sejam envergonhados agora, que o Senhor seja exaltado, glorificado, meu Deus, que essa causa seja vencida, seja ganha, que Deus esteja assinando, que o juiz esteja assinando agora. Eu declaro o ganho desta causa na justiça civil, criminal, trabalhista, primeira, segunda, terceira instância, seja em que área for, nós declaramos agora, Senhor, a vitória, a vitória, a vitória, a vitória, no nome poderoso de Jesus. Meu Deus, eu declaro formado o terceiro elo desta campanha, as 7 chaves da riqueza. Senhor, que haja chaves, 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 chaves de sabedoria, chaves de prosperidade, chaves da felicidade, chaves da harmonia, chaves da unidade, chaves da união, chaves ministeriais. Chaves estejam sendo entregues agora nas mãos das pessoas. Os anjos de Deus já estão passando, entregando chaves nas suas mãos, chaves de vendas, chaves de compras, chaves de liberação de financiamento, chaves de provisão financeira. Deus está entregando chaves nesta noite, as 7
chaves, mas pode ser 70, pode ser 490, pode ser uma caixa cheia de chaves, chaves de ouro, chaves de negócios, chaves de oportunidades. Receba as chaves que Deus está entregando nas suas mãos nesta noite, no nome poderoso de Jesus. Nós nos levantamos agora contra toda a força das trevas, todo espírito de medo, de ansiedade, de pânico, todo espírito contrário, toda obra de bruxaria, feitiçaria, magia negra, todo mal feito, mal mandado, todo o poder da inveja, toda energia negativa que está pairando nos ares dessa casa, nos ares dessa família, é briga, é discussão, é insônia, caia por terra agora no nome poderoso de Jesus. Que venha um espírito de alegria, que venha a restituição 7 vezes mais, restituição financeira, restituição afetiva, restituição amorosa, restituição familiar, restituição matrimonial. Venha agora a restituição de Deus. Levanta essa mão aí, pega no ar, porque Deus já está derramando restituição, Deus já está derramando chaves. Pega e leva para o seu coração, toma posse, faz um ato profético em nome de Jesus. Vai ser dobrado por 3, por 10, vai ser dobrado no nome poderoso de Jesus. A multiplicação é vida sobre a sua vida agora, no nome poderoso de Jesus. Levante as suas mãos, ofereça um aplauso e glorifica o Senhor pela tua vitória nesta noite, meu irmão. Oh, aleluia, 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 aleluia. Receba no nome poderoso de Jesus.